olha o que diz aqui, ó. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo do 12 ao 21. Esse texto é tremendo. Preste bem atenção. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, assim, olha só os termos que ele usa. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Olha só. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eu quero parar aqui, mas continua aberto. Vamos meditar aqui. Assim como o pecado entrou na humanidade por causa de um homem, entrou o pecado. Eu não fiz nada, eu não estava lá com Adão, eu não estava lá para decidir com Adão o que ele tinha que fazer. Ele tomou uma decisão errada e transferiu para mim, para os meus filhos, para os meus pais, o pecado. Isso nós entendemos perfeitamente. Ele pecou e transferiu o pecado para toda a geração. Aí o texto continua dizendo: a morte assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram, por causa do pecado de Adão. Verso 13: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, até o regime da lei, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por isso que não pode haver lei na tua casa, não pode haver lei na tua família, não pode haver lei dentro da igreja, porque o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado havia no mundo, mas só que ele não é levado em conta, porque não há lei. Quando surge a lei através de Moisés, o pecado é levado em conta. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Por isso que você não pode aceitar a lei, porque quando há lei na tua vida, aí o pecado é cobrado. A imputação do pecado vem sobre você. A cobrança vem porque você não cumpre toda a lei. Nós sabemos que nem os antigos cumpriram toda a lei, amado. Precisou vir Cristo para cumprir toda a lei e arrancar no meio do povo. Aí você vai aceitar que uma pessoa venha e chega para você: não é assim não, você pode, tem que ter a antiga aliança na tua vida. Se a antiga aliança, a base da antiga aliança é a lei, a base da antiga aliança é a lei. Aí ele continua: entretanto reinou a morte, olha só, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que é prefigurava? Significa figurar, símbolo, lembrar. Então Adão, amado, é um símbolo, olha só, um símbolo de Cristo. Ele fazia a lembrança de Cristo, porque assim como Adão veio, preste atenção, amados, assim como Adão quando veio, quando estava na terra, ele pecou, ele transferiu o seu erro para toda a geração. Aí veio o segundo Adão, que veio sem pecado, que não pecou, que completou a obra que Deus deu na mão dele, que morreu na cruz, matou a lei, arrancou aquilo que cobrava o pecado do ser humano, tirou do meio de nós e transferiu para todos que crescem nele a sua santidade. Então, amado, você que crê no Evangelho, você tem que ver como uma pessoa santa e santificada. Você tem que se ver como uma pessoa que realmente é uma nova criatura. Ele prefigurava, é uma figura. Olha, assim como Adão veio e transferiu para todo mundo, vai vir um que vai transferir a santidade para todos que crescem. Está dizendo aqui o texto, verso 15:
Olha só, todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Ele está comparando. Não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aí verso 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Levanta a tua mão aí, crente, glorifica o nome do Senhor. Amado, reinarão em vida. Como que uma pessoa nesta terra vai se ver um pecador miserável, um pecador pego, um pecador injusto? Ele vai reinar em vida. Meu Deus. Como que você vai andar nessa terra? Não, eu reino em vida. Meu Deus, eu sou um pecador miserável, eu sou imundo, eu sou sujo, eu não posso nem fazer uma oração diante de ti. Eu não consigo nem se aproximar do Senhor, porque Ele quer se aproximar pelas obras. Ele não quer reconhecer a graça e o dom gratuito. O dom gratuito, está dizendo o texto sagrado, o dom gratuito, Ele deu para você, porque você creu. Vamos continuar. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, está vendo, amado? Por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Para a justificação que dá o quê? Morte? Vida. Amado, o salário do pecado é o quê? A morte. O que é o salário do pecado? A morte. Como é que você vai dizer que é um pecador se o salário do pecado é a morte? Mas se você vive na justificação, você vive para o quê? Para a vida. Vamos continuar. Porque, verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Amado, o texto é claro. Meu Deus, é uma segredo. O texto é claríssimo. Olha só. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram